Bom, então eu vou começar, gente. Vamos começar pelos mais novos mesmo. Na Revista Espírita, de 1800... Agora eu estou confundida com a data, se é de 58 ou de 59. Existe um artigo que se chama Reencarnação na América. E eu acho que é interessante trazer essa situação para vocês, já que nosso tema é de não nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus, que fala exatamente daquele diálogo de Nicodemos com Jesus, estabelecendo, né, esse ponto fundamental do Espiritismo, que é a respeito da reencarnação. O que acontece? É importante nós entendermos esse aspecto que nos traz na Revista Espírita por dois motivos. Primeiro, porque tem muito espírita que não lê a Revista Espírita. E é uma preciosidade, são quase 6.000 páginas que Kardec escreveu e que nós estamos ignorando. E nenhum desses artigos, e obviamente pelo fato também de eu ser dos Estados Unidos, eu achei interessante trazer para vocês, tem 2 artigos que falam a respeito do porquê que o Espiritismo tomou corpo na América. E a resposta que vem dos espíritos, a explicação que vem dos espíritos é a seguinte, que naquela época do mundo só existia um lugar que estava aberto e receptivo a ideias novas. E com isso, estabelecer a comunicação entre o encarnado e o desencarnado, como nós conhecemos bem na história das irmãs Foques. E que é um acontecimento extremamente interessante, extraordinário, porque existe inclusive um professor, um sociólogo de uma universidade francesa muito conhecida, em que ele disse o seguinte, que essa situação que ocorreu, né, dos espíritos falando, das batidas, a comunicação com as irmãs Fox, e que foram, né, que viajaram até num navio que chamava Washington, que foi o primeiro que levou as mesas girantes para a Europa, e de lá chegou a Kardec, e aí a gente conhece o resto da história. Ele fala que foi a primeira vez que naquela época também ocorreu um outro fenômeno extraordinário. Então, aqui nós temos 2 fenômenos extraordinários. O primeiro, de ter surgido na América porque estava aberto a ideias novas e ao respeito à liberdade de pensar de cada um, que já era interessante. E o segundo é que foi a primeira vez naquela época que alguma ideia importante que fosse considerada no velho mundo, na Europa, veio do que eles naquela época diriam que os Estados Unidos seria, que era um país tupiniquim. Porque sempre era a Europa ditando moda, que tipo de sapato, que tipo de penteado, qual a literatura, os grandes filósofos. E aí vem esse conceito, esse trabalho das mesas girantes e toma conta da Europa e surge então toda a elaboração do Espiritismo, como nós conhecemos através de Kardec. Mas aí fica uma pergunta. Por que o movimento espiritualista, né, que é assim que se chama, o espiritualismo moderno, aonde Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, fala que o espiritismo é uma doutrina espiritualista, não pregava a reencarnação. Não, os espíritos não falaram absolutamente nada de reencarnação nos Estados Unidos. E aí é que vem um grande ensinamento que eu tomo, principalmente a gente que vai semeando o espiritismo, essas verdades espíritas para o resto do mundo, que não é tão familiarizado quanto aqui no Brasil. Eles disseram o seguinte, que os espíritos não falaram de reencarnação, porque naquela época nós sabemos que os Estados Unidos era escravagista.
E imagina você chegar e falar: olha, agora é o seguinte, você já sabe o que você vai como é que você vai reencarnar na próxima encarnação, né? E acabar completamente pela raiz a possibilidade desse fenômeno viajar por o mundo e tomar corpo na terra da filosofia, do pensamento iluminista, que foi a França. E aí eles nos falam o seguinte, que os espíritos se preocuparam muito mais em estabelecer os aspectos morais, os aspectos do entendimento de que nós somos verdadeiramente mortais, que não existe uma separação entre nós, que existe a possibilidade de comunicação entre nós, do que simplesmente ir lá e falar de uma coisa que teria sido o fim desse processo todo que deu origem ao nosso espiritismo. Com isso, o que nós aprendemos? Que a reencarnação, ou o conhecimento da reencarnação, não está diretamente ligado ao nosso processo de transformação espiritual, que a gente tem até transformação interior, temos até o livro aqui. Porque fala o seguinte, não precisa falar, tá, gente? É só forma de expressão. Quantos espíritas vocês conhecem, inclusive a nós mesmos, que sabem muito bem de reencarnação, às vezes tem até conhecimento de algumas próprias, e que não são lá tão flor que se cheira? O conhecimento de reencarnação, você saber que reencarnação existe, está exatamente fazendo diferença para você? Deveria, né? Isso é um outro assunto, mas não é isso. Então, muitas vezes nós ficamos muito presos à parte, vamos dizer assim, técnica. Não, porque o Espiritismo ensina isso. Não, porque os mecanismos da mediunidade é dessa forma. Não, porque uma reunião mediúnica tem que ser assim. Não, porque a reencarnação estabelece que você vai ter X, Y, Z número de vidas, ou vai ter um intervalo entre uma e outra de X, Y, Z tempo. Não importa. Porque se nós não estamos usando todo esse conhecimento para nos transformarmos, o que adianta? E é essa grande lição que eu vejo nesse artigo que se chama Reencarnação na América. Procurem na Revista Espírita 58 e 59, aonde os espíritos explicam que não é o ponto essencial. Então, se hoje ainda, nas nossas relações com outras pessoas, com outras fés, a gente acha que isso deveria ser motivo de nos separar, eu acredito em reencarnação, você não? Lembre-se que os próprios espíritos superiores, encarregados de trazerem as verdades espíritas, dos espíritos, para o mundo, acharam dispensável, quando eles dizem o essencial nós estávamos trazendo, que era iluminar as nossas mentes em relação ao esclarecimento de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que devemos realizar aqui. Vou passar agora para os nossos queridos amigos, para eles darem continuidade. Então, muita paz, boa tarde a todos e a todas. Jussara fez esse solo aí muito interessante, histórico, né? Eu acho que você se referência a Laplatine, né? François Laplatine, o francês, que recupera essa questão da história do Espiritismo. E, de fato, o Espiritismo surgiu um tanto manco, né? O Espiritismo inglês, por exemplo, o Espiritismo britânico, era um Espiritismo que tinha forte rejeição à reencarnação, né? Veja lá a história do Espiritismo, o Conan Doyle, a gente vai estranhar como é que aquele Espiritismo tinha um colorido diferente daquilo que conhecemos como Espiritismo francês, né? O americano talvez estivesse mais próximo, né, por uma idiosincrasia do britânico, né? Mas o tema é exatamente aquela sentença posta por Jesus
no diálogo com Nicodemos, que gira exatamente em torno da reencarnação, como lembra Jussara. A guerra tinha terminado e o campo estava juncado de cadáveres insepultos. 10 dias depois da última batalha, os gregos, por uma questão de sacralidade, de religiosidade, nunca deixavam um cadáver insepulto, mesmo lançado ao mar. Era preciso levar os restos mortais para as exéquias, para que a família fizesse o funeral, evitando assim que a alma do morto ficasse penando pelo mundo. Era preciso que ele descesse ao Hades. Então, quando as pessoas ali na Armênia juntavam os cadáveres já putrefatos, 10 dias depois do fim da última batalha, encontraram o cadáver de um homem intacto, diferentemente dos outros. Era da Panfilha. E foi levado para as justas homenagens finais, para o seu velório, foi colocado numa pira, montada ali em cima de achas de lenha. E no momento em que alguém ia lançar fogo sobre a pira para a cremação do cadáver de ele ressuscita. Ele volta ao corpo e suspende ali a cerimônia. E disse: eu vim do lado de lá. Eu vim do reino dos mortos e fui designado pelos deuses, pela deusa necessidade, para relatar a vocês o que é a vida do reino dos mortos, o que é a escolha das almas que precisam nascer e renascer. E começa a dar detalhes da dinâmica da própria escolha, quando na planície de Léter, ali as almas estão numa dinâmica, numa interação, as almas que vieram da terra e as almas que vieram do céu, elas se confraternizam, e a partir de um certo momento, o próprio Deus, associado a um profeta, começa a dizer: agora é preciso que cada um faça a sua escolha o estilo de vida, o modo de vida da sua próxima existência. E lançavam os quinhões, lançavam como que pedaços ali para que as pessoas escolhessem ali o tipo de vida que queriam, as almas. E elas, a cada uma, naturalmente, estimuladas, seduzidas pela face do quinhão, dizem: eu quero nascer tirano, terei bastante poder. Então as escolhas foram feitas, havia mais possibilidades de escolhas do que almas ali presentes. Uma vez encerrada a fase das escolhas, a Atropos, Láquesis, sobretudo Láquesis, que é uma ligada à vida, ele disse: agora, uma vez escolhido o estilo de existência, não é possível trocar. E alguns perceberam que se de uma face a vida que escolheram era de felicidade, prosperidade, quando olhar a outra face do quinhão, a dor, o sofrimento, a doença, a morte, a interrupção da vida, mas estava escolhido. Depois disso, foi o único que teve uma proibição: você não vai escolher sua próxima existência, porque Lari estava sendo eleito pelos deuses para fazer esse relato, e então ele não podia escolher nada, apenas observar. E assim fez. Ele disse: eu vi Aquiles grande dos gregos, eu vi de algum modo Odisseu, eu vi Orfeu, por exemplo, ele foi morto pelas mulheres da Trácia, e temendo novamente o gênero humano, ele disse: não, eu não quero nascer humano, eu quero nascer um cisne, porque Orfeu é aquele ligado à música, à poesia. Outro ligado à belicosidade, o próprio Aquiles preferiu renascer como águia. Alguns animais preferiram nascer como homens, alguns que foram homens escolheram nascer como mulheres. Depois das escolhas, eles transitaram pela planície e depois foram para o rio Ameles, um rio do esquecimento, e bebiam bastante água, mas uns bebiam mais do que outros.
Platão, naturalmente, o autor desse texto, vai dizer que os filósofos, eles eram comedidos e bebiam pouca água. Por isso, com mais facilidade, os filósofos tinham memória e, sobretudo, para recordar o que contemplaram fora do corpo antes de renascer. De modo que depois todos foram encaminhados, houve um momento em que essas almas foram encaminhadas para os corpos em formação. Volta ao corpo e diz: esse é o meu relato. É esse exatamente o texto que encerra a República de Platão, o texto que agora há pouco vínhamos comentando com Celinha, e que é o grande texto conhecido pelos estudantes de filosofia, para o público em geral, porque no livro 7º nós temos a Alegoria da Caverna, que é um texto praticamente espírita, digamos assim, né? Então, nós precisamos resgatar Platão, porque se de um lado nós temos um braço no judaísmo, na tradição judaico-cristã, ou na tradição judaica, o nosso outro lado é o lado greco-romano. Então, quando a doutrina espírita surge no século XIX, ela é uma doutrina síntese, daí porque é uma doutrina que não suporta os separatistas, os extremistas, porque é uma doutrina ligada à integração dos saberes. E, nesse aspecto, integra as tradições históricas, integra as nossas raízes. O judaísmo, como Álvaro vai abordar daqui a pouco, e, sobretudo, essa tradição grega. No caso de Platão, nós temos ali essa dinâmica, e aí vem os próprios nomes dados à reencarnação. A palavra reencarnação vem do latim, era encarnare, é um prefixo, novamente, de novo, encarnare, in, outro prefixo, em, e carnare ligado à carne, voltar a entrar na carne. Quando Allan Kardec usa em francês reencarnation, ele está naturalmente sendo fiel à tradição latina, mas os gregos não assim chamavam a reencarnação, eles chamavam de palingenesia, a gente chama em português de palingenesia, palin, voltar, de novo, genos, geneo, nascer, voltar a nascer, voltar a ser gerado. Mas os gregos não usavam apenas palingenesia ou palingenesia para a reencarnação, porque era uma doutrina corrente, não somente entre os mistérios órficos ou entre outras tradições místicas dos gregos. Usavam metempsicose. Daí porque quando as pessoas leem esse relato de Platão, lá no livro 10º da República, dizem: mas isso é metempsicose. Como é que seres que foram humanos renascem como animais? Como é que animais renascem como humanos? Como é que homens nascem mulheres e mulheres nascem homens? E a doutrina espírita, passando tudo isso a limpo, coloca, por exemplo, na questão 200, os espíritos têm sexo, mostrando, né, claramente que qualquer um de nós, a depender das necessidades evolutivas, pode nascer homem, pode nascer mulher, numa fisiologia masculina ou numa fisiologia feminina. Às vezes há um encaixe, quase sempre é um encaixe, mas hoje estamos percebendo mais do que nunca que nem sempre não. Como também a ideia da metempsicose, que é anterior à dos gregos, lá dos egípcios, será que ela é absurda de todo? A ideia de como é que pode alguém que foi humano voltar na condição animal, como está descrito por Platão, né? Observemos que a metempsicose era uma prática da religião dos egípcios, porque havia o esoterismo e o esoterismo. Havia entendimentos religiosos para o palácio, para os iniciados, para o faraó, para a sua corte, para os seus sacerdotes, e havia uma religião para ralé, para o povo, que era quase uma enganação. Então se espalhava para o povo, na tentativa de intimidar certos pensamentos, a metempsicose, como ela existe muito forte nas tradições hindus. No entanto, a doutrina espírita nos adverte, pela lei do progresso, lá em O Livro dos Espíritos, que o espírito não pode retroceder. As conquistas morais não têm volta. O espírito pode até estacionar no seu progresso, jamais retroagir. Mas parece absurdo? Ainda assim não, porque quando nós observamos a literatura mediúnica, nós encontramos os relatos de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco,
os fenômenos de licantropia. Quem não leu aquele episódio, acho que é nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que tem lá o circo do Dr. Teofrastos, e lá uma mulher chamada, ela cometeu inúmeros abortos na Terra. Ela tem uma consciência de culpa gigantesca. E Dr. Teofrastos é um velho mago, acostumado a fazer hipnose. E diante daquele público, ele pega aquela mulher, coloca no centro e começa a dizer: você é uma loba, você é uma loba. E dá tantos comandos poderosos que daqui a pouco ela começa a desenvolver um focinho. E aquela mulher toma uma feição de loba, sai daquele circo quadrúpede, ela se torna momentaneamente uma loba. Manuel Filomeno de Miranda fica assustado, mas olha o que aconteceu com a mulher. Aí o Espírito diz: fique tranquilo, esse é um fenômeno plástico em nível de perispírito, que oportunamente nós temos mecanismos para reverter isso. Quem não lê, por exemplo, também Manuel Filomeno de Miranda, em Sexo e Obsessão e em outras obras, quando aquele grupo de animais selvagens que parecem cachorros, eles ficam atacando as pessoas e quando chega perto não são bem animais, são espíritos muito embrutecidos que tomam a feição animal. Na obra Loucura e Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda, né, aqueles espíritos africanos, né, que também aparecem numa feição animalesca, né? O pessoal chama de pomba-gira e outros tantos, né, que correm nas religiões de matriz africana. O que nós sabemos é que, de fato, o perispírito é um corpo moldável, altamente sensível, portanto, plástico como é, ali a pessoa toma as feições da sua psicologia. Às vezes nós encontramos uma pessoa num acesso de raiva e diz: mas é um selvagem, isso é uma coisa bruta, parece um animal, está dando coice. Se a gente pudesse ver o perispírito da criatura, talvez tivesse ali um cavalo dando coice. É claro que Platão ele conta um mito, e quando Platão conta um mito, ele não faz da mesma forma que Homero, que Hesíodo, que também trabalha com a metempsicose. O mito tem um fundo de verdade, mas ele tem uma capa poética. E Platão não interessa, ele não valida a capa poética, ele apenas está querendo tirar o fundo de verdade daquele mito. Portanto, mesmo na ideia de metempsicose, ele está dizendo que as almas, elas têm uma essência, daí porque na hora da escolha diante de Láquesis, cada um faz escolhas a partir do que evoluiu, do que acumulou até a última vida. A última vida é determinante para que a pessoa faça uma avaliação, o que é bom para a sua próxima existência. Mas Platão, não apenas na República, ele trabalha com a questão da metempsicose. Até porque ele tem uma tese, a República como um todo, é um conjunto de 10 diálogos, ele tem uma tese e um eixo fundamental. Ele precisa explicar o problema da justiça, da dike. E para nós o problema da justiça divina está imbricado com a reencarnação. Uma das funções da reencarnação é dar conta da justiça divina. Daí porque quando nós retiramos essa chave reencarnação, fica um verdadeiro absurdo explicar certas anomalias do sofrimento humano. Como é que você vai explicar que uma pessoa nasce saudável e outra nasce com um retardo grave? Não tem explicação. Se Deus é justo, por que ele parece ser caprichoso, dá mais a um, dá menos a outro? Porque Mozart tinha tanta habilidade, né, de composição com a música, e muita gente passa a vida inteira frequentando escola de música e mal consegue escrever uma partitura. Por que que Mozart tinha mais do que esta pessoa que se esforça tanto em frequentar as aulas de música? Então, aí nós percebemos que o grande problema para Platão é explicar a justiça dos deuses, ou a justiça divina. E esse problema ele é herdado da mitologia grega, que é o problema exatamente do destino. Parece coisa da mitologia, mas não é, porque quando nós lemos o grande clássico de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, os primeiros capítulos da primeira parte sobre reencarnação, porque Denis ele precisa dar uma resposta, daí porque o título do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como explicar o sofrimento, como explicar o que nós chamamos de destino, que é uma concepção
lá, a moira dos antigos, da mitologia, mas o destino é porque eu nasci assim, porque a minha vida caminha nessa direção, porque tem certos trilhos na minha vida dos quais eu tenho dificuldade de me afastar. As pessoas dizem assim, mas que destino é esse? Embora a música popular brasileira tenha lá, tocando em frente, cada um faz a sua própria história, não é isso? Almir Sater canta, cada ser traz em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Mas é isso. No fundo, nós não conseguimos nos libertar por completo da concepção de destino, que é uma concepção mitológica para a justiça divina, a depender da nossa conduta, a depender das nossas conquistas, dos nossos méritos e deméritos, nós temos certos limites, que nós chamamos poeticamente de destino. É isso que Platão precisa retomar. Mas não somente na República, nós dizíamos, mas no Fedro, ele volta a falar do tema da reencarnação. Claro, de forma mitológica, ele fala de 10.000 anos, ele fala numa escala de 7 grupos de almas, e vai colocando as almas mais nobres, e a pior das almas em Platão sempre é do tirano, né? Desse governante que é um ditador. Para Platão, esse é o mais truculento e o pior dos homens, né? É esse que devora os próprios filhos, que mata o próprio pai. Platão, no diálogo Gorgias, faz a mesma coisa, a psicologia do tirano. No Fédon, ele volta a falar da imortalidade da alma e retoma o problema e associa a reencarnação à teoria da reminiscência, aprender e recordar. Isso explicaria porque algumas pessoas têm tanta facilidade em recordar e lembrar as coisas, e outras são embotadas, por mais que se esforcem. Também no Mênon, então são vários diálogos de Platão, em que a reencarnação aparece nesse formato mitológico da metempsicose. Mas depois, Plotino, o grande pensador neoplatônico, admite que há um equívoco até de terminologia, porque mesmo entre os platonistas, uns chamavam de metempsicose, outros palingenesia, outros ainda com denominações diversas. A ideia de metempsicose tem um erro, porque é a transmigração da alma, mas a alma não fica mudando de alma em alma, a alma é uma só, a alma fica mudando, trocando de corpos. Então Plotino diz, há um problema que começa lá em Platão e que precisa ser corrigido. E nas Eneadas, o grande clássico de Plotino, ele propõe que não se chame metempsicose, mas se chame de metensomatose. A mesma alma vai mudar de corpo. Talvez esse conflito estivesse na cabeça de Nicodemos, né? Como é que a alma de um homem velho pode entrar num corpo, né, da mãe dele? Então, por que essas anotações nós fazemos aqui? Se observarmos bem, logo em O Livro dos Espíritos, lá nos prolegômenos, a palavra grega, né, quer dizer introdução, prólogo, ali nós temos vários espíritos assinando, né, aquele trabalho inicial, e entre eles, Sócrates. E Allan Kardec, muito atento, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que normalmente é pouco lida, que é o trabalho maior do codificador. O codificador, ele é propedêutico. Ao invés de ele lançar o indivíduo diretamente nos conteúdos, ele faz aquela introdução didática, ele prepara o indivíduo. E Allan Kardec tem esse cuidado em O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, em colocar a introdução em 4 itens. Objetivo desta obra, notícias históricas, etc., o controle universal dos espíritos e notícias históricas, e o 4º item é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E Allan Kardec tem a paciência de transcrever 21 itens de diálogos de Platão e vai comentando um a um. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu não passe por mentiroso. Ali no item 4º e no item 5º, nas 2 transcrições, Allan Kardec percebe claramente que são passagens que explicitam a ideia da reencarnação, que Sócrates e Platão claramente assumiam a ideia reencarnacionista. Ele transcreve, porque é um pensador honesto, transcreve o texto do diálogo e faz o seu comentário. Só um detalhe, essas transcrições
não são ipsis literis, porque em algumas delas Allan Kardec combina diálogos diferentes. Ele faz uma costura. Quando a gente foi fazer o cotejo com os textos originais, percebeu isso. O codificador deu uma emenda aqui, fez uma emenda, né? Então está lá, são 21 passagens das obras de Platão, porque o pensamento de Sócrates se confunde com o de Platão, e aí esses itens estão postos. Portanto, essa tradição grega que começa com Pitágoras. Pitágoras era de tal modo reencarnacionista, mas um tanto metempsicosista, que Diógenes Laércio, um grande historiador da filosofia, e ele e muitos outros relatam que Pitágoras, certa vez, encontrou alguém que ia surrar um cachorro. Ia surrar um cachorro, e ele disse, não faça isso, porque pelo latido dele eu reconheço, isso é um meu amigo reencarnado. Eu acho que está todo mundo pitagórico com esse fenômeno pet hoje. Tem muita gente achando que o cachorro é o amiguinho, porque, oi bebê, a gente pensa que é um bebê, não, é um cachorro. Já viu? Parece que Pitágoras voltou com toda a força, né? O pessoal está achando que gente reencarnou como cachorro nos dias atuais, né? Então, Pitágoras, inclusive, houve um tempo em que os espíritas, ou as pessoas que mexiam com mediunidade, com reencarnação, eram chamadas de pitagóricos. Você é um pitagórico, você pratica pitagorismo. Então, essa tradição chega até nós, e Allan Kardec, como um gênio, ele faz um casamento perfeito, harmônico, entre os evangelhos, entre as tradições judaicas e a tradição greco-romana. Que gênio Allan Kardec, né? Que convite à leitura e ao estudo aprofundado. Só uma última coisa, porque acho que eu estou extrapolando bastante aqui, né, Jussara? Mas, enfim, há uns 20 anos atrás ou mais, quando eu lia sobre um pensador católico de Santa Catarina, Alberto Roden, não sei se vocês conhecem, com mais de 100 obras escritas, o ex-padre Roden, e Roden, ele rompeu com o catolicismo, era um livre pensador, visitou Chico Xavier 3 vezes, mas não se decidiu pelo espiritismo, embora tivesse uma visão bastante avançada das letras evangélicas. Mas no livro A Filosofia Cósmica do Evangelho, Roden comenta essa passagem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, quando eu li essa passagem, ela agora vai falar como espírita, pô. Aí ele chegava a dizer assim, olha, a reencarnação pode existir, mas isso não muda muita coisa. Ele disse assim, o ato de acreditar na reencarnação não muda. Aí eu me chateava, mas Roden não podia ter escrito isso. Era hora dele nos apoiar, dizer que a reencarnação é a grande chave, que a pessoa com a reencarnação, acreditando na reencarnação, ela vai dar uma guinada na vida, ela vai se transformar. Hoje eu quero dizer, lamentavelmente, que Roden tinha razão, né? Arroubos da juventude. Tinha razão. O fato de alguém acreditar na reencarnação não é por si mesmo elemento para dar indicadores de que a pessoa toma isso a sério e fala naquilo que Elizabeth colocou na prece dela, né? No renascimento moral. O indivíduo pode gastar muitos corpos, mas viver sem consciência, vai repetir reencarnações. Quem lê a obra Ação e Reação do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, lá tem, né, em desfile vários casos, pessoas que avançaram, mas muitas que estacionaram, que perderam a existência. Aquele caso de Ildeu, lembra que quis matar a própria esposa? Não teve progresso. Então, há pessoas que, mesmo acreditando na reencarnação, elas, na sua conduta, não demonstram um crescimento. Então, a reencarnação, claro, ela precisa ser revisitada nessa perspectiva, não somente como um mecanismo da vida, da justiça divina, mas, sobretudo, como um grande elemento ligado à nossa evolução moral. Muito obrigado. Oscar levou para nós aqui a conversa para a Grécia, para o Egito, então eu vou fazer um gancho na Grécia, no Egito, para que nós possamos entrar ao judaísmo. Nós nos lembramos que Emmanuel nos explica que sobre as 4 raças adâmicas exiladas de Capela, entre elas os árias, que dão origem aos gregos, entre eles, os egípcios, e no diálogo, salvo engano, no mesmo que você citou, no Fédon, existe uma passagem onde Platão diz assim,
os gregos são crianças perto dos egípcios. E o que quer dizer que eles são crianças? Emmanuel, no capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, ele nos traz em detalhes sobre a civilização egípcia. E um dos símbolos que nós conhecemos é aquele besorrinho, o escaravelho que é colocado. Os faraós eram todos enterrados com o escaravelho. Qual é o sentido daquele besorrinho, por exemplo? Ele pega o estrume do gado e ele vai rolando de ponta cabeça pelo deserto. E é interessante, o que isso significa? Por que é que eles adoravam, entre aspas, esse besorrinho? Qual é o sentido? Eles acreditavam que o maior símbolo da reencarnação é o escaravelho, porque dentro da mitologia egípcia, era ele que todos os dias fazia o sol renascer e o sol morrer, o sol renascer e o sol morrer. Até que ponto, diziam os egípcios? Existe uma das deusas egípcias, Amitis, que ela é uma das deusas da morte, ela é o nosso São Pedro dos católicos. Ela ficava lá na porta do reino dos mortos, e a representação dela na mitologia egípcia é com uma pena na cabeça. E essa representação é feita porque quando assim desencarnava, alguém morria, desencarnava, chegava até o reino dos céus, ela permitia ou não a entrada. São Pedro tem um nome, a nossa lista lá, brincadeira, é representado dessa forma, mas ela não. Ela tirava o coração da pessoa e a pena da sua cabeça, colocava em uma balança, e se assim o coração pesasse mais do que a pena, significava que aquele espírito estava ligado às paixões humanas. Então ele precisava retornar à terra. Ele reencarnava na terra. E se fosse mais leve, ele então adentraria a redenção espiritual. No caso dos egípcios, o retorno à capela. E a metempsicose, ela é dada justamente em função, para os egípcios, desses espíritos terem vindo de um mundo superior e encarnado no desenvolvimento da raça humana, do Homo sapiens sapiens. E então existe no psiquismo gravado, como diz a mesma palavra que você usou, o termo platônico, reminiscência, lembranças vividas, existem as lembranças de um mundo muito mais evoluído do que o planeta Terra. Dessa forma, então, esses espíritos compreendiam, imagina nós aqui, com celular, chega em casa com Alexa da Amazon, fala para ela, liga a televisão, desliga, e todas as facilidades da medicina, reencarnar em um mundo primitivo. Então, para eles, no psiquismo desses espíritos, fica gravado a forma da metempsicose como sendo um retorno, uma regressão à animalidade, mas não uma crença, vai nos dizer Emmanuel no capítulo 4 do A Caminho da Luz. Mas como grandes conhecedores da vida após a morte, da vida eterna, isso é colocado como um dos processos. Mas Moisés, nós falamos quase a manhã toda dele aqui, ele viveu no Egito. E ele viveu dentro da família do faraó. E os iniciados, aqueles que então eram enterrados nas pirâmides, são quase 180 pirâmides no Egito, apesar que nós na maior parte conhecemos 3 ou 4, quase 180, os iniciados, os templos dos iniciados, eram as pirâmides. E ali, então, Moisés provavelmente foi educado. E essa compreensão da reencarnação é trazida ao judaísmo. Então, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele está puxando a orelha dele. Mas você é mestre em Israel e não sabe sobre isso? Porque no tempo de Jesus existe um livro em hebraico, publicado, hoje a gente consegue comprar, chama-se Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações. Gilgul, para falar em hebraico, a roda do carro, ela é a gol. Uma bola, ela é a gol. Gil, gula.
a sonoridade 2 vezes redonda significa que eu passo para esse lado, volto para esse lado, passo para esse lado, volto para esse lado. É a reencarnação. Mas o mais fantástico, de apesar da reencarnação acompanhar a maior parte de todas as nações, de todas as culturas da humanidade, Kardec, eu adoro o termo, o bom senso encarnado, ele nos coloca isso de uma forma onde, através dos símbolos, das mitologias, das interpretações iniciáticas dos grandes mestres da Torá, onde se perdia esse conhecimento, ele coloca isso à disposição da humanidade, de uma maneira onde nós até podemos descompreender, porque somos rebeldes, mas assim, a maneira que traz Kardec, o que foi exemplificado, por exemplo, por Moisés, o que foi descrito, por exemplo, na mitologia egípcia, na mitologia grega, fica sintetizado como nascer, renascer, progredir. Tal é a lei para todos os nossos espíritos. Então eu passo agora para a Ju fazer uma consideração final, ou para o Oscar. Eu acho que nós íamos fazer as perguntas. Se alguém tivesse pergunta, quisesse participar um pouquinho. Temos 15 minutos, Há um detalhe, eu lembrava aqui para Álvaro e Jussara, há um detalhe dessa grande questão do diálogo de Jesus com Nicodemos, que esse diálogo, pelo menos está registrado, o Evangelho de João é em grego, né? E lá uma palavra é objeto de polêmica, que é a palavra anoten, que é um advérbio, que Jesus disse, em verdade, amém, amém, né? Em verdade vos digo que é necessário que se nascer de novo, é necessário nascer de novo. Então esse de novo, em grego, é anoten. Só que esse advérbio, alguns traduzem nascer para o alto, e outros traduzem de novo, né? As traduções católicas normalmente são de novo, as traduções protestantes para o alto. É tão desconfortável traduzir esse advérbio que quase todas as traduções puxam a nota de rodapé, as mais honestas, digamos assim. A tradução de Haroldo, no Testamento traduzido por Haroldo, é muito correta, ele puxa uma longa nota de rodapé e coloca os dois significados, tanto para o alto como de novo. Primeiro ele coloca de novo e para o alto como uma possibilidade. Eu conversei com o professor Henrique Murat, da USP, sobre este problema, afinal, para o alto ou de novo. E o professor Henrique Murat me dizia o seguinte: as palavras gregas, do grego antigo, elas são baseadas em situações concretas. Então, esse advérbio diz respeito ao movimento que a pessoa fazia para poder subir no cavalo. Então, ele fazia uma tentativa para o alto, que ele estava no solo, precisava subir no cavalo, era para o alto, mas uma tentativa nem sempre era suficiente, então era para o novo, era de novo, melhor dizendo, para o alto de novo. Então, quando as pessoas assim, querem negar a possibilidade de ser de novo, é que desconhecem a própria língua grega. Eu nem vou entrar no hebraico aí, que provavelmente, como colocava Álvaro, esse diálogo deve ter se dado em hebraico, porque Jesus falava aramaico, Nicodemos também, porque aqui usar o grego, né? Essa formalidade. Então é de novo, esse para o alto, mas sempre de novo, prevalece a noção de novo. Daí porque parece que Nicodemos não entendeu bem, ou disse, como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? É isso? Ele entendeu que era de novo, ele não falou como é que pode ficar da cabeça da mãe para cima. Não tem, o restante do diálogo, o contexto, dá várias dicas de que ele está falando de repetição, de retorno, porque ninguém pode se prender a um advérbio e comprometer, né, a situação como um todo. É preciso ler o texto contextualizando como esse advérbio foi usado. Então, as evidências, todas elas demonstram que, de novo, seria a tradução mais correta. É interessante. O que está sendo questionado é como é a compreensão de reencarnação nos dias de hoje, se existe um consenso
dentro do judaísmo? Bom, primeiro que onde tem um judeu tem 3 opiniões, e são todas contrárias. No tempo de Jesus não é diferente. Primeiro eu vou falar do tempo de Jesus e depois da atualidade. No tempo de Jesus, nós tínhamos os essênios, os fariseus, todos reencarnacionistas. E os saduceus, que esses eram a aristocracia do templo, esses já não eram reencarnacionistas. Mas uma parcela minoritária. E é compreensível que Nicodemos, como sendo um sacerdote do templo de Jerusalém, em contato direto com os saduceus, ele então viesse a negar, até por uma questão política. Mas é ele que vai de encontro a Jesus. Então, ao fundo, ele sabia do que Jesus falava. E é interessante que Kardec, na Revista Espírita, eu comentei hoje pela manhã, que ele coloca uma referência ao Perek Gimel, parágrafo 3, dos Talmud, Maseret Nidá. Ele coloca uma referência de um livro hebraico, onde esse livro foi escrito quase que contemporaneamente a Kardec, chama-se Sefer Tanya, onde ele dá a explicação sobre Adão e Eva a partir da interpretação desse versículo. E quando eu descobri isso, eu me lembro que era umas, 11 horas, meia-noite, 1h, eu mandei uma mensagem para o Haroldo: está acordado, eu preciso te contar uma coisa. Kardec sabia do Sefer Tanya, que explica a reencarnação, e explica, eu falo que é o espiritismo, claro, cheio de simbolismos, ainda cheio da linguagem dos grandes rabinos, mas a gente encontra a explicação da encarnação de maneira muito vigente. Hoje nós temos ainda aqueles que talvez nasceu-se essa cultura dos saduceus. Nós temos aqueles que são chamados misneged, do contra, em hebraico, que eles falam que não são reencarnacionistas, mas são misneged, mas do contra. Mas a Kabbalah, ela é clara, e a Hassidut também é clara. No judaísmo, sim, a reencarnação ela é muito vigente. Vou passar para a Ju para comentar. Oi, você queria falar? Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? A Kardec coloca isso como uma seção. Esse departamento de ressurreição, acho que é para Álvaro mesmo, né, Jussara? Nós somos o departamento da reencarnação, mas ressurreição, acho que é o departamento judaico aqui. Então, é interessante, né, que na vinda do Messias, a pergunta é sobre ressurreição e reencarnação. É interessante que, por ter uma série de simbolismos, às vezes a gente não compreende exatamente. Mas o que é dito é que toda a humanidade, entre aspas, teria ressurreição a partir da vinda do Messias. Mas isso são símbolos. Toda a humanidade estaria regenerada para um novo mundo. E é interessante que essa data seria até o ano 6000 do judaísmo. Nós estamos há 230 anos antes do ano 6000 no judaísmo. Então a regeneração do planeta Terra com o que os espíritos superiores nos dizem está completamente de acordo com a regeneração, o mundo vindouro, o mundo onde o Messias estaria vivo, e está em espírito na doutrina dos espíritos. Quer comentar? Essa questão da ressurreição e reencarnação, há ainda uma outra possibilidade espírita, né? Uma outra possibilidade. Jussara e Álvaro podem nos ajudar aqui, nos corrigir, porque a ideia é o seguinte: nós temos um corpo físico, e esse corpo, por uma questão química, ele vai ser reciclado pela natureza. Alguém pode estar comendo um pão hoje que foi, né, fosfato do corpo de Sócrates, por exemplo. Chegou um pão grego aqui, né, um azeite que você está tomando aqui, um azeite grego,
e tem um pouco do que foi o corpo de Sócrates. Então, se Sócrates quisesse recuperar esse corpo dele, não tinha jeito, que já virou azeite, já virou outra coisa, né? A natureza já reciclou. No entanto, nós temos um corpo energético, o perispírito. Acho que no judaísmo, e vocês me corrijam na minha ignorância, a ideia de morrer é jazer, é deitar-se, né? Alguém está deitado, aqui jaz, né? E aí não tem blues não, é jazz mesmo, né? Jazz, né? Então aqui jaz. O indivíduo deita no corpo físico e ele se levanta no corpo espiritual. Então a ressurreição é, de algum modo, a retomada do indivíduo, da vitalidade no seu corpo energético. A ressurreição se dá em nível perispirítico, é uma outra interpretação espírita, eu não sei se tem sustentação aí, né? O apóstolo Paulo falava muito desses corpos celestes, né? Então, é um pouco por aí. E o grande problema é que as pessoas que admitem a ideia da ressurreição é uma coisa anticientífica, absurda, que é a ideia de que as almas retomariam este corpo que utilizaram, mas nós sabemos que esse corpo já foi reciclado pela natureza. É interessante sobre isso que amit, em hebraico, lamut é morrer. E amit tem as línguas antigas, elas têm duas raízes, duas letras como raiz ou três. Então, o Egito antigo, Amit, a deusa da morte, que eu disse, uma das, a deuses simbólicos, Emmanuel deixa claro para nós, ela tem esse sentido realmente de deitar-se também. Mais alguma pergunta, gente? Está tudo bem? Nós já estamos doutores em reencarnação. Pois é, o interessante quando a gente fala de reencarnação é que tem tantos ângulos, né? É tão rico. E, assim, eu acho que quando nós trazemos, né, a ideia da reencarnação como espíritas para a nossa realidade, né? Ontem nós falamos alguma coisa assim, como, por exemplo, o espírita não pode se acomodar achando porque tem muitas encarnações, eu tenho tempo, de repente eu vou progredindo de pouquinho mesmo, porque não é desse jeito, né? Nós sabemos que a nossa hora de reflexão, de mudança, de oportunidade é agora, né? Até quando o Oscar ele citou o livro Ação e Reação, tentando não estragar tanto o livro para quem não leu ainda, existe um caso muito interessante que eles narram lá, que vai levar mais ou menos uns 150 anos para uma pessoa se encontrar com outra novamente na matéria e realizar o reajuste que eles queriam. Então, como nós vemos, né, não é assim uma coisa tão fácil, tão automática. E se por um lado, como espíritas, é importante nós entendermos esse processo de mortalidade, entendermos assim, que nem no meu caso, só nessa vida eu queria ter tido umas 4 profissões diferentes, né? Queria ser astronauta, queria ser médica, queria ser pianista, falar muito mais idioma do que eu falo, né? Não dá tempo da gente aprender e fazer tudo isso numa vida só. Mas o importante para nós agora, com essa noção, sim, de existência, de existências, porque no Livro dos Espíritos, inclusive, nos fala, né, como é que nós podemos realizar esse nosso progresso? Somente através de várias existências. Não dá para a gente aprender, sair graduado da faculdade, indo apenas para o pré-primário. E, de uma certa forma, a nossa reencarnação, neste momento, representa como se fosse apenas um ano escolar. Mas sem esse ano escolar bem feito, bem sedimentado, bem trabalhado, nós não passamos para o próximo.
Então, acho que na vida do espírita, né, pensando, como é que eu posso trazer isso para a minha vida hoje? O que o aspecto de eu conhecer, entender reencarnação me melhora? Porque às vezes eu acho que a gente fica muito, ou pode ficar muito no campo do teórico, e não fala daquilo que me serve hoje. Como a reencarnação me serve hoje? Ela me auxilia a compreender o ambiente que eu me encontro, a profissão que eu escolhi, os familiares que estão ao meu redor, as dificuldades que eu vou estar enfrentando, as felicidades que me chegam, as coisas boas que me chegam na vida, e, acima de tudo, compreender que cada um desses nossos momentos, como diz o próprio Chico, né? Eu não posso mudar o passado, mas esse momento agora que determina o meu presente e determina o meu futuro está nas minhas mãos. Tem uma passagem, algumas passagens que realmente os espíritos pegam forte, né? E tem uma, quer dizer, eu imagino que para cada um de nós vai ser diferente, mas tem uma no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é uma dessas que a gente tem que engolir, sabe, assim, é difícil, né? Quando os espíritos nos falam que das causas das nossas aflições hoje, nós vamos encontrar ela muito mais na nossa vida presente do que na nossa vida passada. Então, gente, vamos usar tudo isso que nós conhecemos, trazer para o nosso dia a dia, para fazer esse presente e esse futuro de próxima encarnação que nós vamos ter, graças a Deus, várias, entendeu? De uma maneira com que a gente encontre um caminho um pouco mais tranquilo, um pouco mais de paz interior, um pouco mais moldado para que a gente possa encontrar menos obstáculos para exercer o nosso lado espiritual. Então, para mim, o espiritismo, ele tem que sair do papel. Ele tem que chegar na vida de cada um de nós, em cada um dos nossos corações, de forma prática. De forma com que eu use aquele aprendizado, aquilo que a gente pode colher justamente em eventos como este, para me tornar uma pessoa melhor. Porque me tornando uma pessoa melhor, eu vou encontrar mais paz de espírito, mais felicidade e fazer a minha parte de contribuição para aquele mundo melhor que nós queremos. Então, reencarnação após reencarnação, vamos nos fortalecendo interiormente. Deixa-me fazer um arredondamento aqui, Jussara. Primeiro, Jussara fez uma coisa muito importante no início da sua fala, porque ela tirou da sombra uma obra de Kardec que os próprios espíritas não têm valorizado muito, que é a Revista Espírita. São 12 anos, ela falou 1858, 1859, do Espiritismo na América, e é um texto que nós espíritas precisamos assumir, lê-lo, né, estudá-lo, mas retomando a questão da reencarnação, e nessa perspectiva que ela colocava da valorização da reencarnação, a reencarnação como uma bolsa de estudos, né, que tem prazo, né, para se encerrar, nós nos lembramos, primeiro, a obra espírita ela está aí recheada de relatórios de reencarnações que foram bem ou mal sucedidas. Por exemplo, a obra Os Mensageiros, de André Luiz, é um conjunto de relatos de médios que foram muito bem preparados e fracassaram fragorosamente, né? Então, nós temos que ter muita consciência para saber valorizar cada momento da atual reencarnação. Do contrário, a gente vai estar semelhante àqueles médios lá, como Bellarmine e outros tantos, lamentando a reencarnação perdida, né? E nos lembramos ainda de um outro texto psicografado por Chico Xavier, que dá razão a Alberto Roden, né? Aquilo que eu falava. Está no livro Contos e Apólogos. É o último texto, né? Que o irmão X, que é o autor espiritual, psicografado por Chico,
ele descreve uma assembleia que houve entre os espíritos mais trevosos, os inimigos ferrenhos do espiritismo e dos espíritas. Então eles ficavam relatando lá para o grande chefe as estratégias que usavam para atacar os espíritas, para os espíritas perderem sua coragem, os espíritas abandonarem o espiritismo, coisa assim. Ah, chefe, eu comecei a soprar neles que a prece não serve para nada. Aí disse, não, mas eles perceberam que a prece é um negócio muito bom, e pela prece eles perdiam a sintonia conosco. Aí eu comecei a falar que essa história de caridade, não, mas de evangelho no lar, não, mas isso. Aí os planos todos fracassavam. Até que se levantou na assembleia lá, um espírito trevoso disse, chefe, eu tenho uma ideia aqui. E se a gente disser que a prece é muito boa, que a caridade é ótima, que tudo faz muito bem, mas, havendo qualquer problema, qualquer dificuldade, os espíritas têm que se lembrar, eles são reencarnacionistas. Vamos deixar as coisas para a próxima reencarnação. Os espíritos admitem outras vidas. Então, aí o chefe disse, onde é que você está querendo chegar? Você está falando das ideias espíritas, né? Você está dizendo que está defendendo a prece e outras coisas. Mas eles têm essa ideia da reencarnação. Se a gente estimular essa ideia, deixe para a próxima reencarnação, pronto, eles vão deixar de fazer muita coisa e vão perder a reencarnação. E diz o irmão X que esse espírito foi aplaudido e desde esse dia eles trabalham com esse plano, pela própria reencarnação, levar os espíritas à perdição. A minha consideração final é a gratidão por esse momento. O nosso tempo está encerrado, né? Mas, Jussara, Ju, é uma alegria tão grande estar aqui com você, uma amiga tão especial. Oscar, que oportunidade, né, de ter tanto conhecimento, de ouvir um filósofo falar para nós. Então, eu só queria deixar registrado aqui a minha gratidão a esse momento. A Dona Santana, toda a organização do MIEP, por esses dias maravilhosos que estamos vivendo. Obrigado, gente.